queria meditar hoje sobre a mesa do Senhor, a mesa que está preparada. Qual a importância da mesa do Senhor? Tem muita gente que ela toma ceia, ela se converte, ela sabe que tem que nós fazemos isso todos os meses, mas talvez não saiba a profundidade dessa ordenança de Jesus. O pastor Samuel iniciou o culto de hoje falando sobre nós obedecermos os princípios de Deus, as ordenanças do Senhor. Que o crente ele vive para obedecer às ordenanças de Deus. E uma das ordenanças de Jesus foi a ceia. E nós temos poucas regras que nós seguimos assim, como liturgia de culto, né? E a ceia é uma delas. Eu queria falar um pouquinho meditar um pouquinho sobre a mesa do Senhor. E gostaria que você abrisse a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Nós vamos ler a partir do versículo 24. A gente sempre começa lendo do 23, eu queria começar lendo 24. Vamos ler 3 versículos e meditar nesses versículos. Vamos lá? Diz assim a palavra do Senhor: e havendo dado graças, o partiu, em algumas traduções, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Repita comigo: em memória de mim. Para você gravar isso. Semelhantemente, também depois de cear, ele tomou o cálice, dizendo: esse cálice é um novo pacto no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. No versículo 26 ele diz assim: porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, estareis anunciando a morte do Senhor, até que ele venha. Vamos falar um pouquinho sobre a mesa do Senhor. Aquilo que está colocado aqui hoje à noite. A mesa do Senhor, ela tem o propósito de chamar a atenção ou de dirigir a atenção de todos aqueles que amam a Cristo. Preste atenção aqui no início. E também pelas coisas que Ele constituiu. Há um interesse mais fervoroso e afetivo nesta importante e revigorante ordenança. A mesa do Senhor, na verdade, ela é um memorial. Ela é um memorial, conforme diz a palavra, até a volta de Cristo. A mesa do Senhor é mais que um memorial. Segundo nós lemos, a mesa do Senhor ela é um pacto de sangue, uma aliança eterna, algo que transcende o tempo. Aí, quais os propósitos da mesa do Senhor? Qual foi a ideia de Cristo na instituição da ceia? Jesus, ele não havia morrido ainda, ele não havia ainda se entregado quando ele instituiu a ceia. Ele já sabia o que haveria de acontecer, no entanto, ele institui primeiro. Qual o objetivo? Qual o objetivo de instituir a ceia do Senhor? Quais os propósitos? Um dos propósitos é que o Senhor conhecia e conhece muito bem a inclinação dos corações dos homens. E Ele sabe muito bem que os homens rapidamente se esquivam dele e de outros. E pelo menos um dos seus propósitos foi a instituição da ceia, foi em impedir esta tendência humana de rapidamente se esquecer de algo. Se não fosse instituído a ceia, provavelmente a morte de Cristo no Calvário, o seu grande sacrifício, ele já haveria sido, ao passar de mais de 2000 anos, esquecido. Quantas histórias que você conhece, que aconteceu no passado,
que estão somente na história. Mas a ceia, ela é relembrada todo mês. E isso para a igreja. Olha que sacada do mestre. Ele instituiu algo sabendo que o homem é de fácil esquecimento, sabendo que o homem ele tem tendência à inclinação de esquivar-se das coisas rapidamente. Ele instituiu algo que ficaria marcado para sempre na vida da igreja. Então, se hoje a igreja, até o dia de hoje, quantos tempos já passou? E nós estamos aqui nessa noite, exatamente hoje, relembrando algo que aconteceu há muito tempo atrás, foi uma sacada de mestre. Foi uma sacada do mestre. Ele institui algo para nós relembrarmos todo o tempo. Pense nisso. Um dos objetivos do Senhor. Eu vou instituir algo que vai ficar marcado na vida da igreja para sempre. E vai passar 1000 anos, vai passar 2000 anos, até que eu volte, eles vão se lembrar desse dia. Que sacada de mestre. Nós estamos aqui hoje fazendo isso, amém? Ele desejava reunir o seu povo em torno da sua bendita pessoa. Jesus não estava só contemplando aqueles discípulos que estavam com ele ali, mas ele já contemplava você, ele já me contemplava servindo a ele. No dia de hoje, olha que impressionante a visão do Senhor. Ele desejava pôr-lhes uma mesa onde, tendo em vista o seu corpo ferido e o seu sangue derramado, pudessem lembrar-se dele e da intensidade do amor dele por nós. Essa foi a intenção. E é bem provável que no passar do tempo as pessoas acabam esquecendo ou menosprezando algo que foi pago com muito valor. Uma lembrança para toda a vida do cristão. E, em primeiro lugar, eu queria falar de um dos objetivos aqui, além desse que nós já falamos, da sacada de mestre. O que o Senhor quis fazer instituindo a ceia? Primeira coisa que ele quis fazer, mostrar o amor incondicional de Deus e a forma da morte de Cristo. E não somente isso, mas o tamanho desse amor, o valor pago e o preço pago por Jesus, ou através de Jesus. Eu vejo o Senhor falando na sua palavra em Jeremias 31:3 assim: com o amor eterno eu te amei, por isso com benignidade eu te atraí. Em 1 Pedro capítulo 1, versículo 18, diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fosses resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebesse dos vossos pais, mas com o precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo. Eu começo pregando aqui, irmão, para você entender o tamanho do amor de Deus pelas nossas vidas. Muitas pessoas, ou a igreja foi perdendo um pouco, deixando um pouco de lado o grande valor do que foi aplicado na pessoa de Jesus. E aqui nós ouvimos pela palavra, o próprio Pedro escrevendo, que não foi que a obra redentora de Cristo, ela não foi feita para dar uma vida apenas nesse tempo, nesse tempo que nós vivemos, um tempo passado. É algo muito mais profundo, algo muito mais relevante, a morte de Cristo na cruz do Calvário. A ceia, ela não aponta para aquilo que é apenas temporal. A ceia, ela aponta para algo que é eterno. Por que eu estou dizendo isso? A ceia, ela nos posiciona para um propósito eterno de Deus. Qual é o propósito eterno de Deus? Você acha que Deus enviou seu Filho para morrer só para garantir para nós uma vida de 100 anos? Você acha isso mesmo? Você acha que Deus ele teve
Ele não poupou o seu filho. Ele fez o seu filho morrer de uma forma que nenhum pai ousaria em colocar um filho que ainda é inocente para morrer a favor de pessoas pecadoras, apenas para lhe conceder uma boa vida de 100 anos, que é aonde nós temos chegado. Escute isso, irmãos. Será que foi para isso que ele entregou o seu filho? Não existiria algo maior nessa relação? Olha a importância do que nós estamos fazendo aqui. A ceia, ela não aponta apenas para uma vida cristã razoável. Nós vivemos hoje, irmãos, um evangelho tão barato, tão pobre, que as pessoas estão acreditando que o que o Senhor fez é apenas para lhe conceder uma vida boa de 100 anos. É o que muitos estão fazendo aqui nessa terra hoje. Não valorizam mais aquilo que o Senhor valorizou. O que Deus veio proporcionar para nós, irmãos, é muito mais do que uma vida de 100 anos ou uma vida boa de 100 anos. A ceia, ela aponta para um futuro glorioso, onde o propósito desse futuro é Deus constituir para Ele mesmo uma família com muitos filhos parecidos com Jesus, para morar com Ele na eternidade. Sabe o que é? Sabe o que aponta a ceia? A ceia aponta porque o Senhor quer que nós nos lembramos até que Ele venha, porque um dia Ele vai voltar. E quando Ele voltar, Ele vai levar junto com Ele uma família de muitos filhos para morar na eternidade com Ele. Meu irmão, se você não entende o valor disso aqui, eu gostaria que você começasse a entender. Nós estamos aqui reunidos por um pouco de tempo, e daqui a pouco virá e não tardará, diz a palavra, e quando Ele se manifestar, nós subiremos com Ele e estaremos juntos com Ele para sempre, para a eternidade. Olhe isso, irmão, você está valorizando algo tão temporal, e o Senhor quer apontar para algo eterno para as nossas vidas. O preço que foi pago foi para constituir uma família de muitos filhos para Deus. Você perdeu a oportunidade de levantar sua mão e glorificar a Deus, porque você faz parte dessa família. Amém. Você faz parte dessa família. Olha o amor dele. Amando como Ele nos amou, nós podemos olhar para o futuro e contemplar a glória da qual a cruz é o eterno fundamento. Tudo começou na cruz, pastor Marcelo. Tudo começou na cruz. A minha e a sua redenção. Nós somos comprados. Amém? Em sua mesa, mais do que em qualquer parte, nós vamos aprender a esquecer das nossas divergências e amar-nos uns aos outros. Porque na cruz nós aprendemos sobre duas coisas: sobre o amor e sobre o perdão. Quando nós olhamos para a cruz, não foi nenhum de nós, por mérito algum, que escolhemos estar aqui, mas foi pelo amor e pelo perdão. O amor de Deus com que nos amou e o perdão com que nos perdoou. Hoje nós somos irmãos e nós fazemos parte de uma família. E aqui nós aprendemos a suportar uns aos outros. Amém? Podemos ver à nossa volta aqueles que por amor de Deus têm convidado para banquetear com Ele, os quais o sangue de Cristo os tem tornado idôneos para que ali em torno da mesa o Senhor o fizesse comparecer. Você está aqui hoje, irmão. Você está aqui hoje, eu estou aqui hoje. Juntos nós estamos aqui hoje, diante da mesa do Senhor. Aleluia. Pelo grande amor com que Ele nos amou, pelo grande perdão com que Ele nos perdoou. Amém? Quantos estão aqui? Você sabe por que Deus fez isso? Para demonstrar o seu amor
e para fazer cumprir o seu propósito de constituir uma família. Quando Jesus instituiu a ceia, ele falou assim: olha, vocês vão fazer isso. Vão fazer isso em memória de mim. Vocês vão pôr uma coisa na cabeça de vocês: o preço foi pago. O preço foi pago. Esse aqui é o resgate. Foi derramado sangue em favor da sua vida. E é por isso que eu quero que vocês fiquem assim, fazendo isso até que eu volte. Até que eu volte. Aleluia. Existe um propósito de amor em tudo isso, de resgate. Mas a mesa do Senhor também, ela nos coloca no mesmo propósito. Ou melhor, a mesa do Senhor, ela nos coloca, eu e você, no mesmo propósito de Deus. O propósito de Deus é formar uma unidade. Sabe a vontade de Deus? Jesus disse a vontade do Pai. A vontade de Deus é que nós sejamos um, assim como Ele é um com o Pai. Esse é o propósito de Deus. Por isso, o Senhor disse: comei e bebei, amigos, bebei fartamente, ó amados. Cantares, Salomão 5, a parte B do primeiro versículo. A ceia do Senhor, então, portanto, ela é pura e simplesmente uma festa de ações de graça, uma festa de agradecimento pela graça já recebida. É um louvor, é a expressão adequada àqueles que se sentam à mesa do Senhor. A mesa do Senhor não é um lugar de tristeza. A mesa do Senhor não é um lugar de penitência. A mesa do Senhor não é um lugar para você ficar rememorando os seus pecados. A mesa do Senhor não é um lugar para você ficar pensando aonde você errou. A mesa do Senhor é um lugar de celebração. É um lugar onde você senta para comemorar algo que já foi feito há muitos anos atrás. Não é algo que será feito, não aponta para algo que vai ser feito, mas aponta para algo que já foi feito. Ei, o preço já foi pago. O preço já foi pago. Nós estamos aqui porque Ele pagou esse preço. Então é motivo de muita alegria, meu irmão. Sabe, reconhecer é lugar de celebrar a conquista da nossa vitória, de reconhecer que o preço já foi pago, que Ele nos deu o direito de assentar à mesa com Ele, de ter ciência que o sacrifício na cruz valeu a pena, cada gota que foi derramada, do seu sangue que foi vertido no Calvário, valeu a pena. Depois de mais de 2000 anos desse fato, hoje nós estamos celebrando nossa vitória em Cristo Jesus. O que eu estou dizendo para você? Se você está em Cristo, não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Meu irmão, Satanás dói o ouvido dele ouvir isso, mas sobre a minha e sobre a minha vida e sobre a sua vida não existe mais condenação. Ele não pode mais nos condenar, porque nós somos livres através do sangue de Jesus. Você pode levantar a sua mão, querido, e glorificar a Deus. O preço já foi pago. É só celebrar. Posso dizer algo? Somos livres e libertos do pecado. Ele não nos domina mais. Seu sangue nos resgatou, nos redimiu, nos trouxe vida. E sabe o que o sangue de Jesus veio trazer para nós? O pacto de sangue é muito mais do que uma vida de 100 anos. Quando você toma a ceia, sabe o cálice, o sangue, o pacto do sangue? Quando você bebe o sangue, você está bebendo da zoe, da vida de Deus. Simbolicamente, você está bebendo da vida de Deus. O Senhor está dizendo: eu tenho parte com você, e você tem parte comigo no meu paraíso. Meu irmão, logo, logo, nós estaremos desfrutando da vida eterna
de Deus. E através da ceia é que nós podemos celebrar. Amém? Glória a Deus. A ceia aponta para o nosso inimigo, que é o diabo, e diz: o preço já foi pago, ele já pagou a nossa dívida. Podemos sim celebrar nossa vitória. Somos mais que vencedores por aquele que nos amou, aquele que se entregou por nós, sendo nós ainda pecadores. Você pode erguer a sua mão assim, no nome de Jesus. Sabe, irmão, fique com a tua mão erguida assim por um momento. Existe um sentimento no homem de não se sentir digno. Existe um sentimento do homem de não se sentir digno. Pode ficar com a mão levantada assim, porque é profético. Existe um sentimento na pessoa de não se sentir digno. Você às vezes está sentado aí e você fala assim: eu não sou digno nem de estar aqui. Talvez você tenha cometido erros, que você diz assim: eu não posso estar aqui, eu tenho errado muito. Meu irmão, é isso que o diabo tem travado na vida de muitas pessoas. Muitas pessoas não são libertas do pecado porque acham que são escravas do pecado. Sabe por quê? Muitas vezes as pessoas, sabe, eu vou te cansar um pouquinho, mas vale a pena você ficar assim. Uma vez eu quis libertar um pássaro que estava na gaiola, e eu abri a porta da gaiola, deixei lá. Ele ficou dias para sair daquela gaiola, não saía. Ele já estava livre, mas ele não entendeu isso. Sabe, muito de nós, irmãos, não entendeu que o preço já foi pago. Ele já nos libertou, e o diabo insiste em querer colocar na nossa cabeça que nós somos escravos. Ei, você não deve nada mais para o diabo. Você não deve nada mais, está pago o seu preço. Alguém já resgatou você. Você já está livre para viver uma vida livre, meu irmão, minha irmã, no nome de Jesus. Não fique sendo escravo, sendo livre, porque o Senhor já te libertou. É disso que se trata. A ceia tem que mostrar para você que você já está livre. O preço já foi pago, meu irmão. Você pare de sofrer com essas coisas que vêm atormentando a sua mente, com acusações do diabo. Nenhuma acusação mais existe para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não pode haver condenação para a sua vida. Você já está livre para servir a Deus. Ei, levanta as duas mãos, bata palmas ao Senhor, porque você é livre. Sabe, às vezes o pecado quer nos dominar. Aí você tem que olhar para ele e falar assim: você não me domina mais. Você não me domina mais. Quando você entende isso, meu irmão, você não se torna mais escravo do pecado, porque você serve a um Deus maravilhoso. A ceia, ela é isso. Ela tem que ser celebrada com ações de graça. Tem que ser com alegria, tem que ser com festa. Festa. Tem que ser celebrada com gratidão. O que é gratidão? É reconhecimento da vitória conquistada sem depender de você. Olha que lindo isso. Sabe por que eu estou aqui? Em reconhecimento ao que Ele fez por mim. Eu tinha na minha vida uma dívida impagável. Ninguém poderia pagar essa dívida, mas Ele pagou. E quando eu olho para essa mesa, eu vejo aqui, representado pelo corpo e pelo sangue dele, foi o preço que foi pago. Ele já pagou o preço da minha dívida. Se eu estou aqui, é porque eu quero ser grato a Ele por aquilo que Ele fez por mim. Amém? É verdade que tenhamos muito pelo que orar, muito a confessar, muito que lamentar, mas a mesa não é lugar para lamentações. A mesa é lugar para louvor, para celebração e para comemoração. Amém? Nós podemos fazer isso em outros cultos. Hoje não. Hoje é dia de louvor, de celebração e de comemoração. A ceia é uma celebração. A Bíblia diz no Salmo 100, capítulo 100, versículo 1: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, e apresentai-vos a Ele
com cânticos. Hoje é dia de celebrar ao Senhor. Hoje é dia de cantarmos ao Senhor pelos seus feitos, pelos seus benefícios, pela conquista com que Ele conquistou para mim, para você. Amém, querido? Se eu fosse você, meu irmão, eu sinceramente, eu olho para alguns irmãos, eu tenho medo, sinceramente. Estou com a cara fechada, falo assim, nossa, vou pegar esse pastor depois do culto. Eu queria olhar para você e ver um sorriso no teu rosto, um sorriso de que você foi livre. Você pode olhar para o seu irmão e dar um sorrisinho aí. Pastor, mas o senhor não entende, é que eu estou sem a prótese. Faz assim, irmão, coloca a mão na boca assim. Dá um sorrisinho por irmão. Dá um sorrisinho, meu irmão, por irmão. Não é, sabe o que Deus está querendo falar aqui nessa noite? Que nós somos livres, querido. Que não existe condenação sobre a minha vida e sobre a tua vida. Meu irmão, nós somos livres para servir a Deus. Somos livres para a mesa. Estamos aqui hoje, nós vamos participar da mesa do Senhor. Talvez você não tenha entendido muito bem o que significa isso. Hoje você está aqui porque o Senhor concedeu essa graça de você estar aqui, amém? Somos livres para amar e ser amados, amém? O Senhor nos convidou para a festa e ordenou que, apesar de todas as nossas deficiências, puséssemos a plenitude do seu amor e a eficácia do seu sangue entre nossas almas e tudo mais. E quanto ao olhar da fé, ele deve estar ocupado em Cristo. Não há lugar para nada mais. A pessoa de Cristo tem que estar na nossa frente. Amém? Eu olho para a cruz e vejo a minha vitória. Eu olho para a cruz e vejo a minha redenção. Eu olho para a cruz e vejo o preço que foi pago. Eu olho para a cruz e vejo que vale a pena eu estar aqui hoje agradecendo ao Senhor. Aleluia. Oh, aleluia, irmãos. Só daqui um pouquinho, só mais um pouquinho nós o veremos e nós estaremos com Ele. Você imagina isso, querido? Imagina isso? Imagina isso? Você consegue imaginar isso? O Senhor recebendo a ordem, chegou o momento. Chegou a hora. Chegou a hora do encontro da noiva. Chegou a hora de encontrarmos com o noivo. Meu irmão, se isso não mexe com você, já mexeu comigo aqui. Chegou a hora de encontrarmos com o noivo. Eis que vem o noivo. Eis que vem o noivo, aleluia, galgando pelos montes, pulando pelos outeiros, em busca da noiva. Como que ele vai receber a noiva? A noiva vai estar celebrando ao Cordeiro, aleluia. Celebrando ao Cordeiro. Oh, meu irmão, não veja a hora de receber aquela palavra: vinde benditos do meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. A casa já está preparada. Nós já estamos. Será que nós estamos preparados? Nós precisamos entender isso. A mesa aponta para essa festa. Amém? A mesa do Senhor, ela aponta para o nosso pecado, para a nossa culpa, para a nossa condenação. Se nós olharmos para a mesa, pastor, mas isso é uma contradição, o senhor está dizendo? A mesa aponta para isso, mas ela revela o sacrifício, a expiação, o perdão, a justificação, através do sangue de Jesus. Você entendeu isso? Você entendeu isso, irmão? A mesa, ela aponta para a nossa culpa, para o nosso pecado, para a nossa condenação, mas ela também revela que houve um sacrifício. Você é capaz de entender isso? Quando Jesus olhou para os seus discípulos assim: olha, este é o meu corpo, que é dado por vós. Você consegue entender isso? Jesus pega o pão e ele, num ato de mostrar a revelação aos seus discípulos, algo que ele pega como uma figura, ele pega o pão e ele parte o pão, e ele dá graças pelo pão.
Imagine ele sabendo que aquilo era uma figura, ou uma pré-figura, de algo que iria acontecer daqui um pouco. E ele está ali com seus discípulos na mesa. E ele fala assim: esse é o meu corpo, que é partido por causa de vocês. Por causa de vocês, miseráveis, pecadores. Por causa de vocês, abomináveis homens. Por causa de vocês, esse é meu corpo. Ele é partido por causa de vocês. Vocês devem fazer isso todas as vezes que vocês forem comer, em memória de mim. Nunca esqueça. Nunca esqueça que você não era digno para estar aqui. Nunca esqueça que você era a última pessoa para estar aqui. Mas esse é meu corpo, que é dado em favor de vocês. Se por um lado a ceia aponta para o meu pecado, ela me revela que houve um sacrifício, houve um pagamento de dívida. Sabe, no tribunal, o acusador dizendo: você não é digno, você não merece, você não pode estar aqui. E quando ele aponta para o teu pecado, você chega à conclusão de que realmente ele tem razão. Mas quando ele faz isso, aparece alguém com um pedaço de pão na mão. Ele parte o pão e fala assim: mas esse é meu corpo, que foi dado por vós. Foi pago um preço de sangue. Foi pago um preço de sangue. Você não deve mais nada. Eu paguei o teu pecado. Então, se por um lado ela aponta para o meu pecado, por outro lado ela aponta para o meu resgate. Aleluia, aleluia. Se o meu pecado for objeto em vista e o que prende os meus pensamentos, é natural que eu deva sentir-me miserável, pois estou olhando na direção exatamente oposta daquilo que Deus ordena que eu contemple. Estou recordando a minha miséria e pobreza, que é exatamente o que Deus me manda esquecer. Logo, meu irmão, eu quero dizer uma coisa para você: a ceia não é lugar de você contemplar o seu pecado. Na ceia não é lugar de você ficar comiserando as tuas mazelas. A ceia é lugar de você focar na sua grande redenção que você teve em Cristo Jesus. Se por um lado o meu pecado me faz ficar triste, a redenção que foi me dada me faz alegrar o meu coração e dizer: eu estou feliz porque o Senhor me libertou, me resgatou. Aleluia. Onde está o teu foco nessa noite? Está no pecado ou está na redenção? Aleluia. Sabe de uma coisa, irmãos? A Bíblia diz: tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés das nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Miqueias 7:19. O vinho, ele é um memorial de uma vida derramada pelo pecado. O pão, o memorial de um corpo oferecido pelo pecado. Mas não estamos reunidos em torno de uma vida que foi entregue, mas nem de um corpo que foi oferecido. Pega essa. Nós não estamos reunidos diante de uma vida que foi entregue, e nem de um corpo que foi oferecido, mas nós estamos diante de um Cristo vivo. Cristo não está morto,
Vocês lembram que ele já ressuscitou? Então nós não estamos mais diante da morte de alguém, mas nós estamos diante de uma pessoa que está viva. Logo, meu irmão, sabe de uma coisa? Não vai mais acontecer a segunda vez. O Senhor não vai morrer pela segunda vez. Isso nunca mais vai acontecer, porque isso já aconteceu de uma vez por todas. Cristo está vivo. Nós não estamos celebrando morte, nós estamos celebrando vida, aleluia. E Cristo está vivo no meio de nós. Amém? Glória a Deus. A obra da cruz foi uma vez por todas. Quando a ter morrido uma vez, para sempre, morreu para o pecado. Mas a Bíblia diz, quando viver, será vivo para Deus. Romanos 6:10. Aqui, meu irmão, está o corpo de Cristo representado aqui. A memória do corpo de Cristo, para nós não esquecermos do seu sacrifício. Mas Cristo não está morto. Cristo, ele não está morto. Nós estamos aqui num funeral, meu irmão. A ceia não pode ser vista como um funeral. A ceia tem que ser vista como a celebração de alguém que venceu o pecado e venceu a morte e está vivo à destra de Deus, intercedendo por nós. O Senhor nesse momento está dizendo: ei, meu filho, eu não sou esse pedacinho de pão que você está comendo, não. Eu estou vivo e bem vivo à direita de Deus. Isso aí só é símbolo daquilo que foi feito de uma vez por todas, agora nunca mais será feito, porque o pecado já foi consumado, o pecado eu já paguei o preço por ele, eu já venci o pecado, então é de uma vez por todas, eu estou vivo. Temos um Cristo vivo, amém, irmãos? Que amenzinho, né? Saber disso. Tem gente que acha que Cristo está pendurado, que Cristo está morto, aquele semblante vencido. Meu irmão, o nosso Deus, ele é glorioso. Por isso a razão de muitos discípulos nem o reconhecerem. Tal é a glória do nosso Deus. João, sabe João? João é aquele que, escute isso, aquele que repousava a sua cabeça sabe desse João? É esse João. Na ilha de Patmos, ele viu Jesus. E diz a palavra que quando ele viu Jesus, alguém que ele esteve presente, alguém que ele esteve do lado, alguém que foi seu melhor amigo, João caiu como morto. Tal é a glória desse Cristo. João não resistiu à sua glória. João caiu como morto. Deixa eu falar algo para você, meu irmão. Esse Cristo glorioso, ele quer se revelar à sua igreja. Há uma igreja que não o vê como glorioso, mas o vê como um vencido pela morte. A mesa, ela não deve apontar para algo que está morto. A mesa deve apontar para algo que está vivo. Amém? Então você tem que alegrar o seu coração, meu irmão. Se você sair daqui essa noite ainda... Mas se ele está vivo, por que eu devo então celebrar a ceia? Porque a ceia, ela tem que ser celebrada até que ele venha. Até que ele venha. Você já parou para pensar na volta de Jesus? A ceia, quando ele voltar, muita gente vai procurar esse dia. Não vai existir mais. Porque a ceia é até que ele venha. Isso prova que ele não voltou ainda. Mas, irmãos, você já parou para pensar no que está acontecendo no mundo? Aconteceu agora um terremoto no Marrocos. Sabe o que eu ouvi na reportagem? Que aquela região é uma região que nunca se esperava ter um terremoto. Tem regiões
têm abalo sísmico direto, então eles são preparados para o terremoto. Sabe por que morre muita gente em lugares que não estão preparados? Se der um terremoto no Brasil, vai morrer muita gente. Porque as nossas construções não são feitas para esse tipo de problema. Aconteceu no Marrocos. Um terremoto que a estrutura da cidade não estava preparada, porque não é um lugar que se esperava ter um terremoto. Você já parou para pensar, irmãos, que essas catástrofes, o que vem acontecendo, alguém fala assim, não, é porque não estão cuidando da natureza, é porque precisa cuidar do sistema, é porque nós precisamos cuidar do ecossistema, o homem está acabando com o ecossistema. Ei, irmão, acorde. A Bíblia vai dizer que a nossa salvação está mais próxima de quando nós aceitamos a fé. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Isso aqui, não espere uma melhora disso aqui. Não espere que isso aqui vai ser como alguns anunciam, que isso aqui será restaurado. Isso aqui está reservado, segundo a minha Bíblia, para o fogo. Essa terra, diz a palavra, que não ficará nem raiz e nem ramo. Isso aqui será destruído com fogo. Não será restaurado coisa nenhuma. Que me perdoe os testemunhas de Jeová. Não haverá terra para eles ficarem aqui. Não haverá terra para eles ficarem aqui. Essa ideia, ela é nula diante da palavra. Não quero aqui atacar a religião de ninguém. Eu quero pregar o que está na palavra. Sabe o que vai acontecer, meu irmão? O Senhor virá. E onde nós iremos? João disse que viu descer do céu uma cidade santa, a Nova Jerusalém. Oh, glória a Deus. Ali não haverá sol, porque ele será a luz. Não haverá noite. Não haverá dor. Não haverá tristeza, porque a morte não existirá. Nós estaremos para sempre com o Senhor. Sabe, mãe, você que chora pelo seu filho ainda, ou você que chora pelas suas perdas, ou você que chora de tristeza, ou você que chora por qualquer motivo, como eu, o Senhor diz que Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Toda lágrima. Aí eu vou lembrar do Luciano, do Nelson, do Fúvio, do Guilherme, que são sembrianos raízes, que estão aqui pela glória e misericórdia de Deus. Breve virá. Se o Luciano está aqui, ele já canta, breve virá. O Nelson então, breve virá. E o Fúvio, breve virá. Breve Jesus voltará. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. E aquilo que há de vir virá. Não tardará. Pega na mão do teu irmão aí, por favor. Sinta isso. Ô, meu irmão, eu gostaria que você fosse espiritual junto comigo aqui. Nós estamos na casa do pão. Na casa do pão. E a mesa aponta para isso. Até que Ele venha. Até que Ele venha. Nós vamos comer mais uma ceia. Mais uma ceia. Ah, meu irmão, mais uma ceia. Eu estou envelhecendo nessa igreja, vai 21 anos. Eu cheguei aqui eu comecei a ser pastor aqui com 36. Completei quase 50 e poucos. Não ri não, Nelson. Meus irmãos aqui que são da mesma idade, fica me tirando. Eu quero dizer algo para vocês, irmãos. Só mais um pouquinho.
Vale a pena mais um pouquinho, vamos ficar mais firme. Já pensou em desistir, já pensou em parar, já pensou em não fazer mais? Você já disse assim, eu não acredito mais em igreja, não acredito mais. Você pode não acreditar mais em igreja, pode não acreditar mais em pastor, pode não acreditar mais em nada, mas acredite, o Senhor está voltando, daqui a pouquinho Ele chega, e nós precisamos estar preparados para encontrar com o Senhor. Nós precisamos estar prontos para estar com o Senhor. Meu irmão, feche os seus olhos, sinta isso. O Senhor está vindo, Ele está vindo, em qualquer momento Ele chega, e nós precisamos entender isso, que a ceia, ela é um objetivo, é até que Ele venha, até que eu venha, o Senhor disse. É um memorial que vocês devem respeitar até que eu venha. Deve estar na sua mente: eu fui para o Pai, mas eu estou voltando, e daqui a pouco eu venho buscar a minha igreja, a minha noiva. Oh igreja, nós seremos transportados, nós seremos transladados, nós seremos transpostos desse lugar, nós iremos com o Senhor, aleluia, seremos arrebatados, aleluia, seremos arrebatados, iremos com Ele nas nuvens, encontraremos com o Senhor. Meu irmão, diz a palavra que quando nós encontrarmos com Ele, vai começar uma grande festa no céu, e ali na festa, vai ser inaugurada as bodas do Cordeiro, aleluia. O Senhor, Ele vai estar ali para nos servir, e dizer assim para cada um crente que viveu nessa terra: valeu a pena. Hoje nós vamos comemorar, eu quero servir vocês hoje. O Senhor vai nos servir nesse grande banquete, nessa grande festa celestial, as bodas do Cordeiro, aleluia. Ah, meu irmão, essa festa que nós estamos aqui apenas fazendo parte dela por um momento, é só até que Ele venha, só até que Ele venha. O Senhor está voltando, aleluia. Vem, benditos, vem possuir a herança, glória a Deus, vem possuir a herança, algo que está reservado para vocês. Ah, meu irmão, vamos aguardar essa volta ansiosamente. Vamos aguardar isso, porque o Senhor está voltando. Vale a pena servir ao Senhor com alegria. Amém, amém. Você pode bater palmas ao Senhor, amém. Sabe, queridos, alegria, servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cântico, amém? Estou terminando já, nós vamos para a ceia. A mesa do Senhor aponta para o corpo de Cristo, que é a igreja. Deixa eu falar algo aqui. Eu fico triste quando eu olho para metade da igreja e vejo cadeiras vazias. Por isso que a gente tem a cortina aí, para não ter essa visão. É que a igreja ela enche de criança e a gente tem que abrir, porque depois eu falo que tem duas igrejas. A igreja das crianças é muita criança. Você não imagina que tem bastante. Está chegando mais. Isso é bênção. Mas há um ensino que aponta a igreja como apenas algo pessoal. Por que digo apenas? Porque a Bíblia vai dizer que nós somos o templo do Espírito Santo individualmente. Então, uma parte desse ensino, ela é verdadeira. Mas uma outra parte desse ensino, ela nega a igreja reunida como um corpo. Para muitas pessoas, a igreja, ela não tem necessidade de você se reunir num templo, num lugar feito pelos homens. Muitas pessoas negam isso, que se sentem até seres superiores, porque eles acham que nós estamos fazendo aqui uma perda de tempo. Eu conheço pessoas próximas que ensinam isso, que ensinam que igreja é coisa dos homens, não tem nada a ver com Deus, que essa coisa de reunir, isso aí foi uma coisa inventada pelos homens, que a igreja no passado, ela não se reunia em templo. Engraçado que na Bíblia que eu tenho, ela diz assim que
eles reuniam de casa em casa. Mas diz que eles se reuniam no templo todos os dias. Não sei que templo é esse, mas eles negam isso. Tem um monte de gente que fica na internet falando contra o dízimo, contra a igreja, contra pastor. Isso é tudo coisa dos homens. Estou errado ou não? E quantas pessoas que ficam atrás desses ensinamentos errados? Mas a ceia, ela aponta para algo importante aqui. Ela aponta para o corpo da igreja, para o corpo de Cristo, que é a igreja. Eles dizem que reunido numa igreja, templo físico, é errado, ou falta de conhecimento, como alguns adeptos desse ensinamento professam. Quando na verdade a igreja é essencial. Sua reunião no sentido de comunhão, como um corpo indivisível. E a ceia do Senhor, ou melhor, a comunhão na mesa do Senhor, ela dá essa noção, ou aponta para um mandamento de Cristo. Quando você olha para a mesa do Senhor, no sentido comunhão, como igreja, ela fala de dependência. Fala de dependência. Meus irmãos, um corpo físico, ele depende muito um do outro. Eu vou colocar um sapato no pé. Quem coloca o sapato no meu pé, se eu tenho as minhas mãos, é minhas mãos que vai lá e coloca o sapato nos meus pés. A minha mão ajuda muitas coisas. Sabe, um corpo, ele depende um do outro. Dentro de um corpo, existe vários membros, mas cada um com a sua função. O que Paulo diz a respeito da igreja, e a mesa do Senhor aponta para essa comunhão, é que nós precisamos entender, irmãos, que eu tenho uma função nesse corpo, você tem uma função nesse corpo, logo você tem uma função nesse corpo, e cada um dos membros que fazem parte desse corpo tem uma função, e nenhum dos membros são mais importantes do que os outros. Todos nós dependemos, e essa dependência, a mesa do Senhor aponta. Não tem como você ser crente na sua casa, vivendo sozinho, isolado, como se você fosse exclusivo templo de Deus. Não tem. Meu irmão, a mesa do Senhor, ela precisa existir para que o corpo entenda que precisamos uns dos outros. Eu preciso de você, conforme aquele louvor diz, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo. Cristo é o cabeça da igreja, é a cabeça do corpo. Ele é o responsável por isso. Então, quando eu estou reunido aqui, é em comunhão para demonstrar a você que nós somos dependentes uns dos outros. Amém? Então logo você é importante para mim, e eu devo ser importante para você. Meu irmão, essa dependência, ela tem que ser vista. Amém? Precisa ser vista essa dependência. A mesa do Senhor, ela aponta para isso. Nós devemos entender que o Senhor, tudo que Ele fez, irmãos, foi pensando na nossa comunhão. É construir uma igreja que viva essa dependência. A mesa do Senhor, ela aponta para a tolerância. Ninguém é igual a ninguém. A tolerância não é no sentido de tolerar o seu pecado, mas é tolerar os seus defeitos. Assim como eu também tenho muitos defeitos. Nós precisamos entender isso. Essa é a função. Amém? A igreja, ela nos leva a isso. Falta de dependência. Fala de tolerância. Sobre o mais forte, suportar o mais fraco. Fala de unidade, ligados pelo vínculo da perfeição, aonde todos nós, como membros uns dos outros, entendemos que Ele é o cabeça. Em Romanos 12, versículo 4, diz assim: pois assim como em um corpo, coloca aí para mim, pois assim como em um corpo temos muitos membros,
e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, preste atenção nisso, somos um só corpo em Cristo. Olha só, fala de unidade no corpo de Cristo. Vamos repetir isso aqui, é importante isso, volta ao versículo anterior. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, cada um tem uma função, assim nós, que somos muitos, olha a importância da igreja, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros, de modo que, tendo diferentes dons segundo a graça que nos é dada, se é a profecia, seja ela segundo a medida da fé. Aqui nós vamos para um outro assunto, mas ficamos com essa palavra. Abra para mim em Colossenses capítulo 1, versículo 12. Olha o que diz a palavra de Deus. Vamos ler esses versículos a partir do versículo 12. Dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Aqui estamos falando da igreja, amém? O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, a qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele, e tudo foi criado para Ele, e Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Amém, queridos? Diz assim no versículo 18: Ele também é o cabeça do corpo. Aqui está a palavra-chave para nós. Ele é o cabeça do corpo. Do corpo de quem, irmãos? Da igreja. Olha só a importância da igreja. Igreja, se você está ouvindo uma outra coisa que não seja isso, você deve repensar os seus pensamentos, porque a palavra de Deus é bem clara. Ele é o cabeça do corpo da igreja. É o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo ele esteja a preeminência. Porque aprove Deus que nele habitasse toda a plenitude, e que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, diga comigo, paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto os que estão na terra como os que estão nos céus. Olha a ceia, apontando para isso. E a Bíblia vai dizer, no 21, a vós também, que noutro tempo erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou. Amém? Versículo 22, no corpo da sua carne, pela sua morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Amém? Existem muitas heresias naquilo que concerne a mesa do Senhor, mas a igreja precisa entender que ela é um corpo, e a ceia apresenta isso. Nós fazemos parte de um corpo. A igreja precisa existir, e quem estiver sem igreja, os desigrejados, que corram rapidamente. Tem ainda espaço nesse lugar, tem cadeiras vazias ainda para você vir. Você que está me vendo, que fica em casa, que acha que não precisa mais de igreja, tem lugar para você aqui. Você precisa fazer parte desse corpo. Amém? Aqueles que participam da ceia são os aprovados por Deus em Cristo. Amém? Os aprovados permanecem em contraste com as hereges, ou com os hereges, ou aqueles que fazem a sua própria vontade. Nós só estamos aqui, pastor Marcelo, não é porque nós achamos legal estar aqui. Nós estamos aqui não é porque eu acho que
top estar aqui. Hoje um linguajar mais, né? Nós estamos aqui, já está velho, top? Então aquela mãozinha também é velha? Tem irmão que você fala assim, por que você está na igreja? Ele coloca a mãozinha. Meu irmão, você está aqui porque você entende que você precisa fazer parte de um corpo. Amém? Aprovados por Deus. O significado da palavra herege não é meramente aquele que professa falsas doutrinas, se bem que alguém possa ser herege por fazê-lo, mas trata-se de uma pessoa que persiste em fazer a sua própria vontade. Sabe aquela pessoa que diz assim, eu faço o que eu quero, da maneira que eu quero, vou na igreja se eu quiser, faço da maneira que eu quiser. Você é herege. Porque aquele que está aqui, entende a ceia, ele vem porque ele sabe que ele precisa fazer parte de um corpo, porque ele precisa cumprir a vontade de Deus, e é vontade de Deus que você esteja aqui. Amém? O apóstolo sabia importante, ele sabia que importava haver heresias. Na carta de Coríntios, que nós lemos aqui, vendo que havia ali seitas, aqueles que estavam fazendo sua própria vontade, agiam em oposições à vontade de Deus, causavam divisões, pois a vontade de Deus era ver um corpo, e aqueles que estavam agindo daquela forma, estavam desprezando a igreja de Deus. Sabe, irmãos, existem muitas pessoas que querem causar divisão, ou divisões no corpo de Cristo, por isso são conhecidos como hereges. 1 Coríntios capítulo 11, 19, põe para mim. Porque foi do agrado do Pai. Colossenses não, 1 Coríntios. 1 Coríntios 11, 19. Eu falei Colossenses? Então se eu falei, me perdoe. 1 Coríntios. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Meu irmão, eu quero só te convidar uma coisa. A ceia está aqui. E a ceia é para o corpo da igreja. Se você se considera membro desse corpo, eu convido você nessa noite a tomar a ceia do Senhor comigo. Amém? A ceia é para a igreja. A ceia não é para quem está dentro de casa achando que faz parte do corpo. Não. Se você está andando individualmente, sozinho, você comete heresia. Mas para que se manifeste os sinceros, até é necessário que haja os hereges. Então nessa noite que você seja sincero. Amém? Tome a ceia do Senhor hoje, com alegria, com festa, entendendo tudo aquilo que foi pregado a respeito desse tempo tão precioso que nós estamos fazendo aqui, diante dessa mesa, que se torna hoje para nós essencial, até que Ele venha. Fique em pé, no nome de Jesus.